Olá, desbravadores! Eu sou a Lara do canal Enigmático e hoje vou trazer mais um episódio curioso para vocês. Você já ouviu falar em possessão demoníaca? Quem nunca viu ou ouviu falar sobre o filme O Exorcismo de Emily Rose? Hoje vamos explorar um dos casos mais intrigantes e controversos da história, o de Anneliese Michael. O que aconteceu com uma jovem deu origem ao filme e pode mudar sua opinião sobre possessão para sempre. Imagine viver em uma pequena cidade da Alemanha nos anos 70, onde a fé católica permeia cada aspecto da vida. Anneliese Michael, uma jovem cheia de sonhos, começa a experimentar algo que mudará sua vida para sempre. Alucinações, convulsões e uma sensação crescente de que forças obscuras a estavam atormentando. O que começou como uma luta pessoal, logo se transforma em uma batalha entre a crença e a ciência, culminando em uma tragédia da vida de uma jovem alemã cuja história continua a fascinar e assombrar várias pessoas pelo mundo. E então, vamos desvendar essa história? A década de 70 foi uma época de grandes mudanças na Alemanha. O país estava em plena ascensão econômica, com movimentos sociais como o feminismo e o ambientalismo, ganhando força. No entanto, a sombra do terrorismo, com ações do grupo Fração do Exército Vermelho, o RAF, também marcava a época. A religião ainda desempenhava um papel significativo na sociedade alemã, com uma população majoritariamente cristã, dividida entre católicos e protestantes. A Igreja Católica tinha uma presença marcante, mesmo com o avanço da secularização. As tradições religiosas, os valores cristãos influenciavam o cotidiano das pessoas. Anneliese Michael nasceu em 1952 em uma família católica muito devotada na Alemanha. Desde cedo, ela demonstrou uma devoção profunda e uma sensibilidade espiritual que tocava aqueles ao seu redor. Os olhos de Anneliese refletiam tanto inocência quanto uma curiosidade infinita sobre o mundo e sua fé. A família Michael era profundamente católica, vivendo seus dias imersos nas tradições e rituais da fé. Seus pais, Joseph e Anna Michael, eram figuras de força, devoção, sempre guiando suas filhas através dos valores cristãos que acreditavam ser o alicerce de uma vida digna. Eles sonhavam com uma vida tranquila, onde a união familiar e a fé eram o centro de tudo. Os pais de Anneliese a educaram em um ambiente profundamente religioso, onde a crença no sobrenatural era parte do cotidiano da família. Mas na adolescência, a vida de Anneliese começou a mudar drasticamente. Em 1968, Anneliese começou a sofrer de crises epiléticas. As primeiras crises chegaram como um sussurro no escuro, trazendo consigo tremores involuntários e a perda momentânea da consciência. Mas o que parecia ser uma condição médica, logo se transformou em algo que transcendeu a ciência. Outros sintomas levaram sua família, a comunidade religiosa, a acreditar que ela estava possuída por demônios. Com o passar do tempo, Anneliese começou a relatar experiências estranhas. Ela dizia que se sentia possuída, atormentada por demônio, gente, que a faziam acreditar que sua alma estava em perigo. Anneliese começou a ver figuras sombrias e aterrorizantes que pareciam que observavam através das sombras. Sussurravam coisas indecifráveis. A sensação de estar possuída se tornava cada vez mais real. Ela sentia presenças invisíveis, forças que a puxavam e a controlavam. Esses momentos de terror
se intensificaram, deixando a família Michael em um estado constante de aflição. Essa crença no sobrenatural se intensificou tanto a ponto da Annelise chegar a pedir ajuda a padres, convencida de que precisava de um exorcismo para se libertar dessas forças malignas. Os padres locais realizaram vários rituais de exorcismo, na esperança de aliviar o sofrimento de Annelise. A tensão aumentava a cada exorcismo realizado. Suas palavras eram impregnadas de medo e dor. A família, embora guiada pela fé, sentia um peso esmagador de impotência e desespero. O que vocês fariam, gente, no lugar dos pais de Annelise? Cada sessão era uma batalha não apenas espiritual, mas emocional, levando todos à beira da exaustão. Durante esses exorcismos, Annelise se debatia, gritava, se contorcia e até se feria. Nesses momentos, ela afirmava estar possuída por várias entidades, incluindo Lúcifer, Judas Iscariotes e até Hitler. Em 1975, após meses de sofrimento e sem melhorias em sua condição, dois padres, Arnold Hans e Ernest Haut, concordaram em realizar o exorcismo. Eles prepararam-se para um exorcismo que se tornaria um dos mais infames da história. O que se seguiu foram rituais intensos e perturbadores que se estenderam por vários meses. Imagine-se em uma sala escura, onde a tensão é palpável, gente. Não era apenas um ritual, é uma luta desesperada entre a fé e o desconhecido. Os padres, enquanto prosseguiam, faziam anotações, escritas à mão durante os rituais. Elas capturaram momentos de pura tensão. A cada oração recitada, a atmosfera ficava mais densa. Os padres documentaram não apenas as palavras que proferiram, mas também as reações de Annelise, gritos que ecoavam pela sala, convulsões incontroláveis e a presença de algo maligno. Eu sou Lúcifer, dizia ela. A voz dela mudava completamente e se transformava em algo que não parecia mais humano. Arnold e Ernest registraram que Annelise falava em diferentes vozes e línguas, e suas palavras muitas vezes refletiam uma luta interna intensa e um profundo sofrimento em diálogos incompreensíveis. Era uma jovem atormentada, afirmando estar possuída por demônios. Enquanto os padres lutavam com a crença e a dúvida, cada palavra escrita era um testemunho do desespero e da esperança. As orações católicas se misturavam com a narrativa angustiante de Annelise, criando uma atmosfera de horror e devoção. Essas anotações se transformaram entre uma janela para um mundo onde a fé e a tragédia se colidem, deixando perguntas. Até onde você iria por alguém que você ama? E o que faria se sua realidade fosse invadida por forças invisíveis? Durante esse tempo, Annelise perdeu peso drasticamente. Sua saúde deteriorou-se muito e ela começou a apresentar comportamentos cada vez mais extremos. A situação se tornava mais angustiante a cada dia. Infelizmente, em 1º de julho de 1976, Annelise morreu, pesando apenas, pasmem, 30 quilos. A causa de desnutrição e desidratação. O que deveria ser um ato de fé se transformou em uma tragédia. Seus pais e os padres que realizaram os exorcismos foram acusados de homicídio culposo. Durante o julgamento dos padres Arnold Hans e Ernest Hall e dos pais de Annelise, as anotações dos exorcismos foram apresentadas como evidência crucial. Essas anotações detalhadas foram analisadas para entender o que realmente acontece e se os rituais contribuíram mesmo para a morte de Annelise. Os padres documentaram minuciosamente os rituais e os comportamentos que Annelise exibiu durante os exorcismos. Esses registros incluíam detalhes sobre as sessões, as orações recitadas e as reações de Annelise. Os relatos são perturbadores
descrevendo episódios de extrema agitação, gritos e convulsões. Annelise também falava em vozes diferentes e afirmava estar possuída por vários demônios. Os exorcismos eram compostos de orações específicas da tradição católica, como a recitação do Pai Nosso, salmos e invocações a santos. Os padres acreditavam que essas orações eram essenciais para expulsar os demônios. A família de Annelise também fez declarações sobre seu estado antes e durante os exorcismos, descrevendo as mudanças que ela sofria e sua percepção de estar possuída. Amigos e conhecidos relataram suas observações sobre o comportamento de Annelise, o que ajudou a construir um quadro mais completo do que ela estava enfrentando. Além disso, especialistas em saúde mental foram chamados para avaliar os registros e discutir a possibilidade de que Annelise estivesse sofrendo de um transtorno psicológico e não tratado, né, gente? Essas anotações foram utilizadas não apenas como testemunhos de fé, mas também como evidências em um tribunal que buscava entender o que realmente aconteceu. O que os padres enfrentaram ali não foi apenas uma jovem em sofrimento, mas o que muitos acreditaram ser o embate entre luz e trevas. Entre 1978, eles foram condenados a penas leves, o que gerou uma onda de indignação, gente, no país, e o debate sobre o que realmente aconteceu. A história de Annelise inspirou diversos livros, documentários e até filmes, como aquele que eu falei no início, O Exorcismo de Emily Rose, que dramatizava os eventos trágicos que cercaram a vida da Annelise e narra o julgamento dos padres e família da Annelise. Vamos agora explorar um pouco sobre o filme O Exorcismo de Emily Rose e como ele se relaciona com a verdadeira história de Annelise Michael. O Exorcismo de Emily Rose é um filme de terror lançado em 2005, dirigido por Scott Derrickson. Não sei falar direito. Esta obra mistura elementos de drama legal e horror para contar uma história inspirada na vida real de Annelise Michael, embora com várias adaptações para o cinema. Claro, né, gente? A narrativa do filme gira em torno de Emily Rose, uma jovem que, após ser submetida a um exorcismo, acaba falecendo. O padre responsável pelo ritual, o padre Moore, interpretado por Tom Wilkinson, é levado a julgamento sobre a acusação de homicídio negligente. A advogada Erin Brunner, interpretada por Laura Linney, assume a defesa do padre, argumentando que Emily estava realmente possuída por demônios. A trama alterna entre a cena do julgamento e os flashbacks que mostram os eventos aterrorizantes que Emily viveu. A história de Annelise Michael serviu como base para o filme. No filme, Annelise Michael é representada como Emily Rose e os personagens são ficcionalizados. O filme coloca uma forte ênfase no drama judicial, algo que não foi o foco principal da vida real de Annelise. Enquanto o filme dramatiza eventos sobrenaturais, a verdadeira Annelise Michael lidava com sintomas que poderiam ser atribuídos a condições médicas, como epilepsia e distúrbios mentais. O Exorcismo de Emily Rose não só oferece uma experiência aterrorizante e dramática, mas também nos faz refletir sobre a linha tênue entre fé e ciência. É um convite para pensarmos em como tratamos e entendemos as condições mentais e físicas que desafiam nossas explicações racionais. O que poderia ter sido feito diferente no caso de Annelise Michael? Será que uma abordagem mais integrada entre a saúde mental e as crenças religiosas poderia ter feito a diferença? Como podemos garantir que ciência e fé trabalhem juntas para proteger aqueles que mais precisam? Este caso levanta questões profundas sobre a saúde mental, a influência da religião e os limites da fé. Annelise Michael não é apenas uma história de possessão. É um lembrete dos perigos que podem surgir quando a espiritualidade e a ciência colidem.
também nos faz questionar o encontro entre a fé e a ciência. Enquanto a família Michael e a comunidade religiosa acreditavam na possessão demoníaca e no exorcismo, a ciência oferecia explicações diferentes para os sintomas de Annelise. A tensão entre essas duas perspectivas ressalta a necessidade de diálogo e entendimento mútuo, onde ambas possam coexistir sem conflito. E você? O que achou do caso de Annelise Michael? O que poderia ter sido feito de diferente? O que você acha? Teria Annelise realmente sido possuída ou sua luta era uma batalha contra uma doença mental não diagnosticada? Até o próximo episódio e que a vontade de desvendar esteja sempre com vocês.